Seja então bem-vindo. Acolhemos agora os convidados extra de hoje, Fernando Teigão dos Santos e Pedro Costa, dois especialistas em ambiente que levaram 4 anos a descobrir os subterrâneos de Lisboa. Obrigado mais uma vez, Fernando e Pedro, por terem aceitado este nosso convite do Observador. Já foram apresentados de outra vez, só que voltámos porque tiveram um período um pouco reduzido por ser o dia das eleições. Hoje vamos passar logo para a curiosidade que vos levou a investigar, vocês dois, como amigos e como especialistas, os dois espeleólogos e biólogos e ligados à biologia e ao que se passa nas galerias mais interessantes de todo o Portugal e neste caso de Lisboa. Este livro que eu tenho aqui, que é uma edição da Caleidoscópio, foi o que me fez descobrir esta chamada Lisboa Subterrânea do Marquês de Pombal, em busca dos segredos das águas livres. Foi este livro que me fez descobrir a vossa aventura. E eu começo já, porque hoje queria muito falar do que não tivemos tempo de outra vez, mesmo do vosso percurso debaixo de Lisboa. Queria-vos perguntar como é que nasceu esta ideia de, precisamente, querer explorar as entranhas da capital. Tudo começou com um almoço num palácio, que é o Palácio dos Carvalhos, que fica no bairro Alto, na Rua do Século. E nesse jardim onde estávamos a almoçar, em conversa, o funcionário, a pessoa que estava a servir os almoços, referiu: bem, há um túnel que passa aqui por baixo. E nós ficámos um pouco intrigados com essa sugestão, com essa alusão, e foi esse o ponto de partida para procurarmos: será que passaria ali um túnel? Por que razão é que chegaria àquele palácio que pertenceu ao Marquês de Pombal? E esta foi um pouco a ignição da nossa história. E acabámos por encontrar ali uma terminação da Galeria do Loreto, que descia a partir da zona do Príncipe Real por toda a Rua do Século abaixo, que no século XVIII se chamava a Rua Formosa, e que ia abastecer o Palácio do Marquês de Pombal, e encontramos ali a ponta do novelo que fomos explorando ao longo do tempo. Estamos a falar do Palácio dos Carvalhos, onde nasceu o Sebastião José de Carvalho em 1699. A 13 de maio, ainda por cima. Pronto. E onde ele tinha, aliás, estufas de ananases no jardim onde vocês estavam a almoçar, então. Exatamente, era um jardim sumptuoso, de uma propriedade onde ele morou até à altura do terremoto, porque depois, a partir dessa altura, ele foi morar mais perto da Corte Real, para a zona da Ajuda, e alugou o seu palácio a 2 ricos comerciantes de pau-brasil, o Sr. Gerardo de Vismes e o Sr. David de Porri. E o Sr. Gerardo de Vismes tinha uma grande paixão pelo paisagismo, por jardins. Não é o de Monserrate, não é? É também o senhor que está na Gênese de Monserrate, e também tinha uma quinta importante na zona de São Domingos de Benfica. E a paixão deste homem pelo património, pelos jardins, fez com que ele erigisse ali um jardim subtuoso, em que, em crónicas de um embaixador francês à época na região na cidade de Lisboa, referia que era um jardim digno de um cibarrita, de alguém muito opulento. Mas estamos a falar de um jardim que inclusive tinha aquelas estufas, mas numa altura em que Lisboa ainda sofria da falta de água, e é por isso que o aqueduto foi construído ainda no reinado anterior, de Dom João V. Sim. Já tinha sido inaugurado, e ele foi acusado, nessa altura houve o processo do Marquês, que o acusou de roubar água e desviar água, e depois vocês acabaram, no fundo, por comprovar que essa acusação é, afinal, bem verdade. Se calhar a palavra roubar é uma palavra um pouco forte, mas que houve ali a utilização de um poder para fazer com que uma infraestrutura chegasse à sua propriedade. Isso estamos convictos que realmente aconteceu. E às dos seus protegidos. Então, também. Precisamos dar um exemplo, Fernando. Interrogámos-nos sempre porque é que o aqueduto parava em frente ao palácio. Era só descer mais um bocadinho e continuar a abastecer pela Rua Formosa abaixo. Exato. Portanto, tudo isso são sinais que fomos seguindo e procurando este padrão noutros edifícios também de Marquês de Pombal. E vocês escreveram no sítio, e tudo começou com um martelo. Porquê? É verdade. Depois deste almoço, começaram as nossas investigações mais a sério, procurar as fontes primárias. A nível de arquivos, por aí adiante, cartografia, para percebermos melhor a história. Sim. E cerca de um ano depois conseguimos, em contacto com o Museu da Água, a EPAL, instituição a quem agradecemos todo o apoio que nos deu e que nos foi abrindo as portas, conseguimos uma visita à Galeria do Loreto, melhor dizendo, à galeria que desce a Rua Formosa. A Rua do Século Atual. A Rua do Século Atual. E esta galeria tem 1,2 km, se não me engano, ainda é visitável, hoje é única, visitável. Os 7 km que vocês percorreram. A galeria em si de Loreto abrangia quase 5 km. Tendo vários ramais. Um destes ramais descia pela Rua Formosa até à porta do Palácio do Marquês e entrava mesmo pelo palácio adentro.
Exato, portanto, estamos a falar onde é o Ministério do Ambiente, aquela zona ali. Sim, exato. E nessa manhã, lembro-me que era dezembro, já estava frio e chovia. Entramos por uma porta que há ali a meio da Rua do Século e não foi possível prosseguir porque era difícil, não dava água. Depois voltámos a sair e tentámos ir a um estaleiro de uma obra que havia ali no Palácio do Bichinho da Conta. A obra estava Mais parada, abaixo. não entramos e a decisão não foi fácil. A decisão foi, vamos mesmo por dentro da água, não há problema, molhamos. Estava inundada, então. Que tinha água mais ou menos Pela cintura. a meio da perna até à cintura em alguns sítios. Sim. Caminhámos e chegámos por baixo da terra até ao chafariz, que é do outro lado do palácio, e depois há uma outra galeria que volta para trás e chega ao palácio. E no final dessa galeria, diz-nos o técnico da EPAL, ali à frente não dá para parar, para passar, há um desmoronamento. A gente vai lá ver. E fomos. Realmente havia umas pedras, mas que rapidamente passámos por cima. Sim, e chegámos a uma parede de tijolo. E foi nessa altura que percebemos, a gente tem que saber o que é que está por trás desta parede para termos a certeza. E havia lá um cantinho, portanto não estragámos quase nada, e o que estragámos depois fomos lá compor, atenção. Havia lá um cantinho que nos permitiu abrir no tijolo, abrir um buraquinho e espreitar e depois comparar. E perceberam que era uma galeria perceber onde é que continuava. estávamos. O que vale aqui também a pena explicar é que ao longo do século XX todas estas áreas foram muito transformadas e aquilo que era o Palácio dos Carvalhos foi dividido em várias propriedades, sobretudo no século XX. A parte do jardim sofreu uma ocupação por uma fábrica que era a Cometna e, portanto, tudo foi muito transformado. Claro. Na década de 80, de 90, foi ali instalada a Escola Superior de Dança nessa parte industrial. E, portanto, esta fragmentação da propriedade tornava difícil perceber o que é que existe hoje que correspondia à cartografia do passado. E nós andámos um bocadinho a juntar estas peças deste puzzle à procura do que é que havia escondido de património naquelas instalações de grande dimensão. Se não me engano, vocês, da parte, digamos, do Aqueduto das Águas Livres, que acaba oficialmente ali na Mãe d'Água, no Rato, e depois há estas galerias que saem, e até antes, há uma que sai até um bocadinho antes e tudo, que vai para Campo de Ourique. No fundo, há 3 grandes ramais, digamos assim, e que depois tem alguns... Na verdade, são 4. E existe a Galeria do Loreto, que abastecia sobretudo o Bairro Alto, com vários ramais que iam até ao Largo do Carmo, até à zona do Chiado, até às traseiras do Rossio. Isto tudo fazia parte... É o que passa para São Carlos e por baixo? E ia abastecer também o Jardim Público na zona de onde é hoje a Avenida da Liberdade. Toda esta área da cidade, toda esta área da cidade era abastecida pela Galeria do Loreto. Existia uma outra galeria, que era a Galeria da Esperança, que desce ao longo da Rua de São Bento, que passava à porta da Assembleia da República, junto onde foi demolido o arco que ali existiu, que está agora e que ia parar ao chafariz da Esperança, junto à Madragoa, onde existiu o Convento da Esperança. Essa é a segunda galeria. A terceira galeria é a Galeria das Necessidades, que partia junto de onde está hoje o reservatório de água de Amoreiras, o reservatório de Campo de Ourique, e que atravessava ao longo de toda a Avenida Ferreira Borges. E depois tinha também vários ramais. Tinha um pequeno ramal que ia abastecer a Basílica da Estrela, o Cemitério dos Ingleses, mas o destino dessa galeria, e o próprio nome dela indica, a Galeria das Necessidades, ia abastecer a Tapada das Necessidades e o Palácio das Necessidades. Era o destino, eram as águas reais. Pronto. E a partir daí, só um acrescento a esta Galeria das Necessidades, ainda existia um ramal que atravessava, e que está lá todo, e que nós percorremos, ao longo do bairro da Lapa, que ia abastecer o Palácio das Janelas Verdes, na Rua das Janelas Verdes, Museu de Arte Antiga. Que pertencia também ao Marquês? Estava alugado a uns ingleses? Sim. Não, a um senhor holandês, que era o senhor Daniel Guildmasser. E depois ainda existia uma quarta... Estas 3 galerias que nós referimos são concretizadas durante o reinado de Dom José, com o Marquês de Pombal no governo. Digamos, sim. Depois temos uma quarta galeria que já é concretizada no reinado de Dona Maria, que é a Galeria de Santana, que ia abastecer o Campo de Santana e a zona dos vários hospitais, de São José, Amparo... Muito bem. A escola, na altura, a escola de medicina. A Cuna de Santana. Ia parar à zona do Intendente. Vocês furaram todas as galerias, o mapa está completo? Das galerias, estou a falar derivadas do Aqueduto das Águas Livres. Ou há ali dead-ends, há ali coisas que vocês não avançaram por alguma obra, pelo metro, por alguma derrocada, sei lá. Nós ainda não fizemos a Galeria de Santana. Portanto, nas galerias urbanas fizemos as outras 3.
Dentro destas 3, não as conseguimos percorrer na totalidade, porque há zonas onde há desabamentos, onde houve desabamentos, onde há uma parede, e, portanto, o que fizemos normalmente foi ir até ao obstáculo que encontramos e procurar entrar do outro lado para ver se conseguíamos perceber melhor. E consegue-se por georreferenciação saber se... Umas vezes conseguimos, outras vezes não. Conhecemos algumas paredes, algumas coisas que gostávamos de poder deitar abaixo e confirmar. Continuar. Ainda não o fizemos, havemos de fazer um dia. A quem pertence essas paredes? Depende da obra que está em cima, ou é da EPAL, ou é de quem? Muitas vezes foram feitas, pensamos nós, para impedir o acesso a determinadas propriedades. Há, por exemplo, uma ali na Tapada das Necessidades e uma na saída da Tapada das Necessidades. Portanto, alguém não queria que entrassem... Houvesse aquela entrada ali extra. Aquela entrada ali extra. Portanto, fizeram uma parede de tijolo que está lá. E nós o que é que fizemos? Nós fomos explorar o que é que seria o ponto de entrada mais próximo dessa parede. Neste caso era o convento de Cristo à Boa Morte, que fica ali junto às costas da presidência do Conselho de Ministros. Em São Bento, portanto, também uma história engraçada, batemos à porta do convento, também com o apoio da EPAL, e conseguimos abrir uma porta que estava fechada há uns 10 anos, talvez. Sim. Fernando, isso é a especialidade do Pedro com o seu WD-4 e o seu... 40. Mas aqui WD-40 tivemos uma ajuda do senhor, que era o senhor Antão, um funcionário do convento da Boa Morte, que foi um senhor de uma paciência extrema e que esteve ali... Foi uma hora à volta da porta, à vontade. E depois, quando abrimos finalmente aquela porta, depois de nos terem mostrado o interior do convento e de nos terem explicado onde em tempos existia um alçapão, porque nós tínhamos imaginado conseguir entrar por aí, encontraram-nos essa porta e nós fomos abrir essa porta. Sim. Só que quando descemos as escadas, o Pedro ia lá ficando enterrado até ao pescoço em lama e esgoto e outro material que ali estava. É que tal era o entusiasmo ao fim de uma hora à volta da porta, que confesso que nem calcei as galochas, nem o fato de macaco, fui lá só espreitar. Qual foi a vossa aventura mais perigosa? Vocês iam sempre de capacete, mas chegaram a fazer rapel, treparam, atravessaram lugares alagados, ultrapassaram barreiras de pedras. Qual foi assim a coisa mais... Talvez a mais perigosa tenha sido a do gás. Eu se calhar contextualizo e tu contas a história. Porque havia medo de gás venenoso? Estamos a falar em ambientes confinados, com fraca circulação de ar, em que por vezes existem infiltrações de esgoto num ponto ou outro. E quando isso acontece, há o processamento da matéria orgânica e há emissões de gases que são tóxicos, e parte desses gases nós não os conseguimos detectar apenas com o olfato e é preciso algum equipamento específico, neste caso um detector de gases. Mas só para contextualizar, estamos a falar de um troço que pertence à Galeria das Necessidades e que partia junto ao bairro da Lapa. Portanto, tem um troço grande e a certa altura apareceu-nos uma porta do lado direito, na altura estávamos a subir a rua, e a própria EPAL não sabia onde é que aquela porta verde no interior do túnel ia dar. As chamou-as portas verdes. E, portanto, nós fizemos uma primeira exploração logo e percebemos logo que não seria fácil entrar por ali sem equipamento específico. Fizemos uma segunda incursão onde chegámos mais longe e estamos a falar num túnel acanhado com um formato de V invertido, um local extraordinário, portanto, não é uma abóbora, são dois V invertido. E chegamos a uma bifurcação, depois de andarmos talvez uns 100 e tal metros, para o lado direito começa a ser acanhado, ainda fizemos um troço de joelhos, e depois em frente havia um troço com um pequeno murete com água de esgoto, e nós percebemos, bem, por ali é perigoso, mas temos de saber onde é que aquilo vai dar. Lembro-me que nesse dia levávamos até uns rádios para comunicar com a EPAL que tinha ficado na entrada, e caso de necessidade. Aquilo acaba por ser dar uma outra volta e aquelas paredes atenuam o sinal rádio e, portanto, perdemos o contacto com a EPAL, o que também não nos deixava muito confortável, até porque estavam pessoas preocupadas do outro lado. E, portanto, neste segundo dia também não voltámos para trás. E, portanto, fomos preparar a logística para avançar numa terceira ocasião, também com a chegada da EPAL, e aí levámos um detector de gases. Como é que sabiam? Foi com o detector e apontaste que não tinham levado pássaros em gaiolas. Não, ou seja, nós no segundo dia que lá voltámos percebemos pelo cheiro que provavelmente havia esgoto. Então, voltámos um terceiro dia com um detector de gases e... portanto, vimos como é que funcionava o detector, os níveis mínimos, máximos. Funciona aquilo detecta e diz qual é o gás? Detecta vários gases, sim. Detecta vários gases, detecta também a concentração de oxigênio. Isso é venenoso. Porque a concentração de oxigênio, a concentração de oxigênio também vai baixando quando há fraca renovação de ar. Claro. E aqui estamos a falar de um sulfureto de hidrogênio, portanto um gás altamente tóxico, que o nosso olfato
tem dificuldade em detectar Ainda por cima, não é? e quando existe uma saturação do próprio órgão, o que acontece é uma situação de desmaio e uma pessoa fica ali. Portanto, nós não podemos confiar nos sentidos em determinadas ocasiões. Falou sempre dois que isto também era uma condição. Sim. Vocês nunca encontraram ossos, nem não, mas agora cadáveres, vale a nem pena ratos? contar como é que nós saímos de lá quando o detector disparou. Foi que a é uma correr, coisa não é? assustadora. Foi a correr, se vai na memória. E estamos a falar de uma entrada de água, numa galeria inundada em Com água pela cintura. E fugimos. Assim que aquilo disparou, que tínhamos luzes amarelas bem fortes, começaram a piscar. Voltaram para trás. Uma sirene também bem forte e voltámos. Qual era a imediatamente alternativa? para trás. Levariam máscaras de gás, por exemplo? Sim. eventualmente garrafas. Já vamos falar do Túnel Mistério, por isso também quero saber. Era este. É este. O Túnel Mistério. Haverá alguma aventura que vocês queiram contar que por acaso não esteja neste livro da Lisboa Subterrâneo do Marquês de Pombal? Agora estou a pensar o que é que podem dizer off... o que é que preferiam dizer off record? Bem, tu já contaste que não vem no livro, na verdade. É da Boa Morte. A Irmã da Boa Morte. É da Boa Morte. Isso convém as pessoas Tivemos vários. lerem. Essa lerem. Tivemos histórias muito engraçadas. Mas normalmente a maior parte delas estão aqui no livro, as pessoas se lerem e ficam a saber, não é? Sim. Devo dizer que este livro está excepcionalmente bem documentado e, além de na contracapa, no verso da contracapa, ter o mapa geral de todas as galerias, que está muito bom, mas depois é com fotografias vossas e com várias gravuras antigas, com a história dos sítios. Vale muito a pena esse livro. Esta edição da Caleidoscópio está perfeita, está muito boa e lê-se como se fosse um documentário da National Geographic. Isso é um conselho que eu faço a toda a gente. O que é que mais vos impressionou nesta exploração? Ainda há coisas para descobrir? É uma porta aberta ainda para vocês, estas galerias? Eu acho que talvez possa focar em duas coisas. Sim. Uma, que é, afinal, ainda há tanto para descobrir debaixo dos pés de tanta gente em Lisboa. E as pessoas não fazem ideia. Não fazem uma mínima ideia o potencial que isto tem. Outra coisa que acho que nos espantou foi a quantidade de gente com quem nós fomos falando e que se deixaram entusiasmar por este assunto e que nos abriram as portas com mais facilidade do que muitas vezes a gente contaria. Portanto, conseguimos contar-lhes a história e eles, então venham cá para ver. Também estavam com curiosidade para mas saber. também vale a pena dizer que nós tivemos uma abordagem de investigação muito multidisciplinar. Nós procurámos ter aqui um ângulo de análise que vai muito para além de ser apenas a história, a arqueologia, a ecologia do local. Procuramos trazer um bocadinho de tudo e olhar para esta investigação como, de facto, como um puzzle urbano e com uma linguagem que procura chegar ao leitor convencional explicando-lhe como é que a cidade se foi transformando. E também um dos elementos centrais no nosso livro é realmente mostrar que a água era poder, que a água chegava a muitos proprietários com influência, a pessoas importantes à época e mostrando onde é que elas também viviam e porque é que a água lá chegava. E nós fomos um bocadinho atrás desse padrão e, portanto, há aqui também uma certa história de intriga que ajuda a compreender melhor o próprio reinado de Dom José. Exatamente. Fernando, Pedro, a ideia de visitar, será que um dia se vão poder visitar essas galerias? Eu estou a pensar concretamente, por exemplo, elas estão ao nível das catacumbas de Paris, é uma visita obrigatória quase em Paris, hoje em dia já é um grande cartaz turístico, os subterrâneos e as catacumbas de Roma também, a grande cloaca, só que ali nesses sítios é esgoto e aqui não é, é água, na sua grande parte. Será que um dia se vai poder aproveitar isso e ser bom acontecer? Claro que sim. O potencial turístico é enorme. Aliás, Lisboa precisa de diversificar os locais onde leva os turistas. Como nós já vamos, por exemplo, às galerias romanas. Exato. E, aliás, as galerias romanas esgotam em poucos minutos. Exatamente, não é? E, portanto, vale a pena. E o Museu da Água, a EPAL, tem consciência disto e está a fazer esse caminho. Progressivamente tem vindo a abrir as várias galerias. E, portanto, há potencial, nomeadamente, nós temos a opinião que das necessidades. Ali a zona do bairro da Lapa está bem conservada, era algo que podia ser facilmente explorado. Haverá outras que mais dificilmente as pessoas poderão lá ir, mas é possível com as novas tecnologias transportar as pessoas e levá-las a viver o que é andar dentro de uma galeria destas e conhecer as histórias associadas a cada uma destas galerias.
Muito bem, fica este convite, esta ideia, que era muito bom também ser este caminho que vocês desbravaram, poder ser aberto ao público em geral. Era uma ideia muito gira e espero que os vossos projetos futuros, também já agora, Évora, embora ainda não seja planeado, e outras galerias que possam descobrir em Lisboa, nas redondezas de Lisboa e por aí fora, e pelo país todo, seja um projeto que vocês nunca larguem, quer o engenheiro, quer o biólogo que estão aqui de serviço hoje. Infelizmente não temos tempo para mais. Quero agradecer-vos mais uma vez, Fernando e Pedro. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por esta aventura em que viveram e quiseram partilhar connosco, por esta exploração dos segredos mais bem escondidos de Lisboa, bem debaixo dos nossos pés. Ficamos à espera, então, destas futuras explorações.